Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tudo certo. Bom, estamos gravando já, então acho que a gente pode iniciar. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença na continuidade dos nossos trabalhos na Quinta Jornada Gaúcha sobre envelhecimento. Iniciamos agora a mesa redonda sobre boas práticas de cuidado à pessoa idosa hospitalizada. Me chamo Lisiane Pasculin e vou moderar essa mesa. E conto também com a presença da enfermeira Rosane, da enfermeira Cídia, e que na sequência eu já faço a apresentação das colegas. Então, para introduzir essa mesa, o que é importante a gente pensar, né? Que quando a gente fala numa linha de cuidado do idoso, né, quando a gente fala em boas práticas do cuidado do idoso, a gente tem que pensar que esse cuidado ele vai se dar em vários pontos de atenção na rede, né, e que a gente tem que ter essa continuidade. Então, já falamos sobre a questão da atenção primária, já falamos de outras oportunidades de cuidado, e agora vamos falar um pouco sobre o cuidado ao idoso hospitalizado, porque nós, enquanto enfermeiros, nós, enquanto equipe de enfermagem, cuidamos dos idosos em vários pontos de cuidado. E isso envolve também cuidar do idoso doente, né? Trabalhamos com promoção, trabalhamos com prevenção, o idoso sadio, mas também cuidamos daquele idoso doente que precisa do nosso cuidado de enfermagem. Então, nós vamos ter aqui conosco hoje duas enfermeiras que trabalham em diferentes serviços de saúde e que trabalham com esse idoso hospitalizado, que é a enfermeira Cídia e a enfermeira Rosane. A enfermeira Cídia, ela vai falar para a gente sobre a experiência do Hospital de Clínicas. E a enfermeira Rosane vai falar para a gente sobre a experiência do Hospital do Idoso em Curitiba. E vejam que são perspectivas diferentes. Um hospital geral que se organizou, que tem internações de pacientes de todos os grupos etários, mas se organizou para participar dessa linha de cuidado ao paciente idoso, né? E um hospital específico para esse grupo etário. Então, acho que vai ser bem interessante, bem legal. E qualquer instituição que vá trabalhar com programas voltados à pessoa idosa, como eu coloco ali no slide, que está aí para vocês verem, essas instituições, elas têm que ter programas implementados que estejam baseados nas melhores práticas, que tenham equipes treinadas para cuidar das pessoas idosas, que pensem essa questão de transição de cuidado, dessa linha de cuidado, atenção primária, hospital, ambulatório, atenção domiciliar, as instituições de longa permanência, enfim, a gente tem que pensar nessa articulação de rede, que tenha a estratégia de suporte aos cuidadores, que tenha um processo claro para elucidar as metas do paciente, as suas preferências, o que importa para essa pessoa idosa, e que tenha uma liderança comprometida também em prevenir o preconceito ao idoso. Então, de pronto, eu vou falar um pouquinho sobre a Cídia e sobre a Rosane e já passo a palavra para elas. Então, a Cídia, ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria, já foi professora substituta em Santa Maria também, na Faculdade de Enfermagem, é enfermeira da internação clínica, da internação cirúrgica do Hospital de Clínicas desde 2011 até o momento, já foi enfermeira do trabalho do Grupo Hospitalar Conceição de 2016 a 2021 e é membro do Grupo de Trabalho do Programa Institucional de Cuidados ao Paciente Idoso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, ela vai nos falar primeiro sobre a experiência no Clínicas e, na sequência, a Rosane Kraus, que vai nos falar sobre a experiência no Hospital de Curitiba. Ela é enfermeira, especialista em terapia intensiva, saúde do trabalhador, tem MBA em gestão hospitalar e é mestranda pela Universidade Federal do Paraná. Atua como enfermeira, então, no Hospital Municipal do Idoso Zilma Arms, desde julho de 2012 e atualmente ela é gestora, ela é gerente assistencial do hospital.
Cid, então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Rosane também. Eu passo a palavra para a Cid, ela tem 20 minutos para apresentação, depois a Rosane, depois a gente abre para algumas perguntas, tá? Nós temos até as 14h30. E eu aviso vocês quando a gente tiver, quando faltar 5 minutos para cada uma para finalizar a apresentação, tá bem? Cid, a palavra está contigo. Tá. Uhum. Ela inteira. Estão todos me ouvindo? Tudo E certo. vendo? Tudo certo. Então, Por favor, ali embaixo tem aquela barrinha, a branca com azul, clica ali em notar, que daí todo mundo enxerga. Ah, tá, perfeito. Beleza, obrigada. Ótimo. Boa tarde, então, meu nome é Cídia, sou enfermeira do HCPA desde 2011 e participo do membro executivo do Programa Institucional de Cuidados ao Paciente Idoso desde 2020. Eu vou explanar um pouquinho sobre nossa experiência, então, aqui no HCPA. O Programa Institucional de Cuidados ao Paciente Idoso foi implantado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em 2019, baseado nas nossas melhores práticas, então, que são baseadas no IHI. Tá? Não sei, Lisiane, se gostaria de comentar alguma coisa desta parte. Não, fica à vontade, só que a gente tem esse referencial, então, do Institute for Healthcare Improvement, e tu apresenta ali, fica tranquila. Tá, A ok. gente fala, então, das melhores práticas, que a gente enfoca a medicação. Medicação, isso. Obrigada. Isso. A gente tem focado, então, na medicação, na mobilidade, e aqui, então, eu vou passar para o próximo, então, tá? Mas apenas mais ilustrativo aqui, e vou passar mais, focar mais no nosso, devido ao tempo, tá? Então, temos o Programa Institucional de Cuidados ao Paciente Idoso, que é uma equipe multiprofissional, em que nós temos a equipe médica, nós temos farmacêuticos, nutricionistas, serviço social, fonoaudiologia, fisiatria, nós temos o Qualis também, que nos ajuda, psicologia, parte administrativa, fisioterapia e a enfermagem. São bastante profissionais envolvidos, tá? Nosso protocolo de assistência ao idoso hospitalizado, então, este é o protocolo interno, em que está especificado algumas atividades que cada profissional desenvolve. Eu vou falar depois mais sobre a enfermagem, tá? Temos também o protocolo de prevenção e manejo de delírio, também, que nós temos intervenções multicomponente, manejo farmacológico. Eu vou falar um pouquinho sobre o delírio e depois vou falar sobre as intervenções também, sempre focando mais em enfermagem. Então, vou falar um pouquinho, então, sobre o que é o delírio. Ele é um distúrbio na atenção e no nível de consciência que desenvolve num curto espaço de tempo e tem uma gravidade flutuante ao longo do dia. A gente observa o delírio nos idosos com períodos de agitação e agressividade, que a gente considera como delírio hiperativo, e também temos o período hipoativo, que tem períodos em que o nosso idoso ele se apresenta mais sonolento, torporoso, hipoativo. Nós observamos que a incidência de delírio é de 10% a 30% de idosos internados. Nas referências que nós temos revisado, estudado também, e na nossa prática do dia a dia, observamos, por exemplo, uma prevalência na emergência de 37%, em CTI temos 80%, e também destaca-se que nas instituições de longa permanência temos 40% de prevalência. Tá? E
O delírio, por vezes, ele é considerado, ele foi considerado até algum tempo atrás como reversível, mas com o tempo e com os estudos foram observadas que ele tem graves sequelas, principalmente após a alta desse paciente. Então, assim, o delírio, ele oferece riscos para perdas cognitivas, funcionais e a piora significativa da qualidade de vida. E esses pacientes, esses idosos, após a alta, eles, por vezes, com uma internação e tendo delírio quando internados, quando eles vão para casa, eles perdem muito a qualidade de vida e eles não conseguem ter a funcionalidade deles retomada. E, por vezes, a própria cognição deles fica deficiente, eles não conseguem fazer as atividades que, por vezes, eles faziam bem antes da internação. O delírio também, ele provoca uma sobrecarga da equipe, que um idoso, quando ele está em delírio, principalmente agressivo, a gente observa muito na nossa prática, ele acaba demandando muito da equipe, nós temos que contatar a equipe médica, a equipe de enfermagem precisa ter um manejo com esse paciente, muitas vezes esse manejo, ele não envolve medicamentos, ele tem que ter um manejo verbal, e isso demanda muito da energia da equipe. Além disso, o delírio aumenta o tempo dessa internação, que também, como eu falei anteriormente, ele prejudica essa recuperação do idoso, e prejudica a qualidade de vida posterior, né? Aumenta as chances dele ser institucionalizado. Já observei exemplos, eu sempre gosto de citar os exemplos do meu dia a dia, da nossa prática. Eu observo, por vezes, idosos que chegam deambulando, eles chegam conversando, bem lúcidos, bem orientados, e passam por um processo de internação, com cirurgias, e eles acabam, no pós-cirúrgico, ficando com bastante perdas, e acabam tendo que ser institucionalizados, porque os familiares, a família em si, não consegue cuidar deles por eles terem tido, acabado por ficar independentes, e durante essa internação, e irem para para instituições que eles vão ter que ficar de forma permanente. Além da questão da mortalidade, que também ela tem sido uma consequência. Então, o delírio, ele tem mecanismos fisiopatológicos pouco claros. A gente também estava vendo pelos estudos que tem fatores predisponentes. Os fatores predisponentes são algumas doenças crônicas, dor crônica, alcoolismo. As doenças crônicas nós temos pulmonares, hepáticas, doenças cerebrais, cardíacas. A idade também é um fator que contribui para essa predisposição, principalmente idade acima de 65 anos. Temos depressão, demências, também a gente talvez, por vezes, ali não fica muito claro na hora da internação, mas tem esse idoso pode ter um isolamento social em casa, pode sofrer com violência, e isso apenas é visto com o decorrer do tempo. Esses são alguns dos fatores que podem contribuir, são fatores, então, considerados predisponentes, que são os que vêm antes dessa internação, podemos assim dizer. E tem os fatores que são principiantes, que eles contribuem com o delírio durante a internação. Temos, por exemplo, constipação ou retenção urinária, a dor, que por vezes nós temos, mesmo tendo protocolos de dor hoje, por vezes a dor pode não estar sendo bem manejada. Além disso, temos medicamentos também com ação anticolinérgica e sedativa, a gente observa antibióticos que provocam encefalopatias, temos sedativos que também contribuem para que esse idoso possa vir a ficar ou mais agitado ou mais torporoso,
também. Além disso, temos condições clínicas subjacentes, que são infecções, hipertermia, temos desidratação, que é muito comum em idoso. Nas questões das infecções, nós temos infecção de trato urinário, que é muito comum. Também a privação de sono, também é um fator importante, que pode predispor, que também piora a condição clínica do paciente. A contenção física também pode contribuir para o delírio, quando ela não é bem empregada. Temos doenças de alto grau de severidade também que contribuem, a diminuição da atividade motora durante a internação, por isso que nós consideramos importante a deambulação precoce. Que mais? Aqui temos doenças de alto grau de severidade que eu já havia comentado. O delírio é um assunto, assim, que eu considero extremamente interessante e que tem ocorrido muito entre os idosos, conforme eu falei, e que daria para explanar muito ainda sobre ele, e eu acho que é um assunto que é uma situação e um assunto, por vezes, pouco explorado e pouco observado pelos profissionais dentro da internação do paciente idoso. Eu vou falar um pouquinho, então, agora sobre a atuação do enfermeiro, a nossa atuação do enfermeiro, então, dentro dos nossos protocolos e dentro da nossa prática profissional aqui no Hospital de Clínicas. A enfermagem, então, ela avalia o risco de quedas, faz a avaliação de lesões por pressão e também faz a capacitação para uso de alguns dispositivos clínicos e medicamentos. Aí, para expor um pouquinho sobre o nosso protocolo. Aqui, então, o que nós temos de aplicação de escala, por exemplo, da predição de risco de quedas? Nós aplicamos a escala CAN, a escala SAC, perdão, que é a escala que foi uma colega enfermeira da CTI, que fez parte da tese de doutorado dela, teve essa elaboração e essa aplicação, então, da escala SAC na instituição. Temos a escala Braden, então, para prevenção de lesão por pressão. Temos o nosso grupo de pele também, que atualmente está com colegas, que a gente formou um grupo de guardiões da pele, que são pessoas que atuam nas unidades de internação para melhorar esta prevenção. Temos também a aplicação da escala CAN, então, para prevenir o delírio. Nós atuamos junto aos rounds multiprofissionais, temos uma unidade clínica de internação, que é a unidade 7º Norte, né, que não são todas as unidades que conseguem participar desses rounds multiprofissionais, mas temos essa unidade, que é uma unidade de internação clínica, que é uma unidade de referência, em que são feitos rounds, inclusive há uma preparação para a alta desse paciente idoso. Além disso, atualmente nós temos também um acompanhamento desses idosos no ambulatório. Então, temos a enfermeira Francine, que também faz esse acompanhamento na alta e no retorno dessas consultas, desses idosos. A educação quanto ao uso de dispositivos clínicos e medicamentos, eu havia comentado anteriormente, havia exposto. Nós temos, então, uma preocupação constante com a educação continuada, tanto da nossa equipe de enfermagem, quanto a equipe multiprofissional, conforme tem ali no nosso protocolo. Toda a equipe multiprofissional é dividida em grupo, tem os nossos grupos de trabalho, e cada qual vai desenvolvendo atividades para ajudar nessa questão da educação continuada em seus nichos, em seus grupos. Mais 10 minutos, Cídia. Tá, obrigada, professora. E nós temos, então, como nós registramos essas escalas, as nossas evoluções, as nossas prescrições, nós utilizamos, então, o AGH-USE, que é o nosso aplicativo para gestão hospitalar.
Há algumas, a atuação do enfermeiro na emergência e unidade de internação, aqui eu vou especificar um pouquinho mais, tá? Realizamos, então, a anamnese na internação desse paciente, quando o paciente chega para nós. Todos os pacientes com idade igual ou maior que 75 anos é realizada a avaliação quanto a risco para delírio. Inicialmente, nós estamos com este grupo de idosos que aplicamos a escala CAM, e a escala CAM, então, é aplicada nas primeiras 24 horas de internação do paciente e é revisada a cada 72 horas, se a CAM for negativa, ou sempre que houver uma suspeita clínica de delírio. Quando eu apresentar uma CAM positiva, ou seja, que o paciente está em delírio, aplica-se diariamente, então, a escala. Registramos no prontuário o resultado, então, seja ele delírio positivo ou negativo, que é o nosso AGH-USE, e quando a CAM é positiva, a gente estabelece o diagnóstico de enfermagem de confusão mental, e a partir daí abre os cuidados que compete a esse diagnóstico de enfermagem. Além disso, isso é um pouco da atuação do enfermeiro, né? E, além disso, nós temos alguns cuidados de prevenção e manejo de delírio que compete não só a equipe não só enfermeiro, mas também a equipe de enfermagem, que nós procuramos contribuir para que esse idoso não tenha delírio, que a gente previne, então, a gente busca ter um ambiente iluminado, quando é possível, a gente, inclusive, coloca esse idoso próximo à janela, né? Lógico que isso nem sempre é possível, porque nós não controlamos os leitos, né? Na medida do possível, a gente busca colocar num ambiente iluminado, de preferência com a presença do sol, né? Buscamos prevenir ruídos excessivos durante a noite, buscamos orientar o idoso quanto a tempo e espaço, isso em todo momento, né? Tanto no dia quanto à noite. Estimulamos o acompanhante, seja ele familiar ou cuidador, para que possa ajudar nesse cuidado ao idoso. Claro, a enfermagem tem os cuidados específicos, mas o acompanhante estando presente, ele ajuda para orientar esse idoso melhor, para ele não se sentir tão deslocado nesse ambiente hospitalar. Buscamos promover a mobilidade precoce, a saída do leito, sentar em poltrona sempre que possível, se esse paciente tiver condições, e também auxiliamos ele a deambular para que ele possa sair do leito também com a maior brevidade possível. Buscamos, então, também otimizar a analgesia, que eu falei anteriormente, que é importante para evitar o delírio, essa melhor analgesia e melhor otimização. Também tratamento da dor. Evitar contenções físicas, já foram vistos em estudos que as contenções físicas, elas não ajudam na recuperação do paciente, a gente sabe que por vezes tem que evitar, devido à autoagressão e agressão, e a heteroagressão também, mas quanto mais pudermos evitar as contenções físicas, melhor. Evitar também o uso de sondas e catéteres, sempre que possível, para que esse paciente também se sinta mais confortável, removê-los o mais precocemente possível. Evitamos procedimentos também após as 23 horas, dentro do possível, dentro do quadro clínico desse idoso. Evitar verificar sinais vitais e aprazar medicamentos também entre as 23 e as 6 horas, pois para melhorar essa qualidade do sono do idoso. Estimulamos também o uso de próteses auditivas, dentárias, óculos, principalmente essa questão das próteses auditivas, por vezes observamos nos pacientes que internam, que por vezes eles não trazem, aí a gente orienta o acompanhante a trazer, para que esse idoso possa participar mais ativamente do tratamento dele e ouvir as nossas orientações e para facilitar o andamento do seu cuidado durante a internação. Além daquele diagnóstico de confusão mental, temos também o diagnóstico de risco de síndrome do idoso frágil ou síndrome do idoso frágil, que é específico, então, para
esse paciente, abrimos esse diagnóstico e outros diagnósticos de enfermagem que venham a orientar esse cuidado ao idoso. Também temos folders educativos, né, que a gente fornece para os seus cuidadores também durante a internação e após a alta, conforme as patologias e as necessidades identificadas. Também buscamos estimular o idoso na tomada de decisão quanto aos seus cuidados, para preservar a sua autonomia, que eu já havia falado ali, que é importante que ele tome esse conhecimento do seu cuidado e participe ativamente, e tenha a autonomia de escolher o que ele gostaria do seu tratamento, quando ele está lúcido, orientado, enfim. Solicitar acompanhamento e consultoria do serviço social também nós fizemos, que daí faz parte da nossa equipe multiprofissional, e o serviço social atua bastante, porque a enfermagem, por estar ao lado, ela identifica essas situações, por estar mais, digamos, mais nas 24 horas com esse paciente, ela identifica situações de vulnerabilidade social, e também observa se há negligência ou violência contra esse idoso, e os técnicos nos comunicam também se eles observam algo de diferente, e nós vamos tomando as condutas necessárias. Estabelecemos também, junto com a equipe multiprofissional, um plano de alta para a transição do cuidado do paciente idoso. Conforme eu falei, temos essa unidade nossa de referência, que é uma unidade clínica. Encaminhamos cuidadores também ao grupo de cuidadores, que agora nós temos um grupo de cuidadores em que em unidades de internação, em que esses cuidadores, eles podem expor as suas angústias neste grupo, e os enfermeiros, os farmacêuticos, o serviço social podem, então, ajudar nesse momento e podem dar seguimentos às condutas de cuidado. Que é um espaço muito, muito interessante, o grupo de cuidadores. Eu exponho aqui algumas referências, agradeço a atenção, então, e fico à disposição para questionamentos, enfim, colocações. Muito obrigada, Cídia. Nós vamos deixar, então, as perguntas, considerações do grupo aqui que está participando do evento para o final aqui da nossa mesa redonda, e passo a palavra para a Rosane, para ela falar sobre a experiência, então, no Hospital do Idoso em Curitiba. E depois a gente abre, então, para o grupo, para as questões aqui para a gente. Olá, deixa eu compartilhar aqui, então. Acho que eu não estou conseguindo. Peraí. Foi? Deu certo? Sim, aham. Deixa eu te colocar a tela cheia. Estão ouvindo e vendo bem? Sim. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rosane. Clica ali em Alô? apresentação. Oi? Pode clicar em apresentação, que daí vai para a tela inteira? Para mim tá a tela inteira já, não tá? Não, para nós não. Não, para nós não. Tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Apresentação. Onde? Embaixo, Rosane, ali onde tem aquelas, do lado das apresentações, tu tem umas figurinhas, e numa delas vai aparecer a tela inteira. Ah, ok. Foi? Ainda não.
Vamos ver de Bem novo. embaixo de anotações, É, vai clicando tem os sim, diferentes tá. formatos. Para mim já está sair de tela cheia. Clica em outra ali, mais do ladinho, ó. Bem do lado daquele do menos e o mais, onde tu aumenta o tamanho, vê se modifica. Deixa eu sair da tela cheia, sair. Agora eu vou retornar para verificar. Tá bem, não tem problema. Vamos lá. Foi? É coisas do mundo virtual. É. Ainda não. Eu enviei para vocês. Vocês querem tentar daí? Isso, estou procurando aqui já, só um minuto. Deixa eu fechar essa outra. Pode sair, então, que eu compartilho. Ok. Parei. Ficou bom agora? Ficou Ótimo. bom. Tu vai me avisando, eu vou passando, Rosane. Ficou ótimo. Uhum. Eu tô ficando Ok. sem som porque eu tô com um problema aqui no meu computador, então eu tô entrando pelo celular, tá? Mas a Mari vai me ajudando ali. Obrigada. Ok. Pode ficar Ok. tranquilo. Então, boa tarde. Peço desculpas, então, pelo transtorno agora desse momento. Agradeço o convite de participar desse momento. Complementando, é engraçado, a gente não combinou antes, mas a Cídia, combinando o que ela trouxe, a gente não conversou antes, mas a gente trouxe coisas parecidas, né? Então, essa é a frente do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arnes, aqui de Curitiba, então vou falar um pouco dele e de como nós aqui dos profissionais de enfermagem, vou me agregar já à enfermagem, trabalha, como que nós trabalhamos na instituição. Pode passar, por favor? Então, para entender como que as verbas, todo o nosso trabalho, o Hospital Municipal, como já diz o seu nome, né, ele é o único hospital municipal de Curitiba, e ele é conduzido, gerido pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde, e ele é 100% SUS. Nós não temos nenhum vínculo com órgãos privados, ele é 100% SUS. Pode passar, por favor. Então, de infraestrutura dele, o que nós temos? Hoje, o hospital consta com 145 leitos. Ele foi inaugurado em 29/3/2012, então está há 10 anos atendendo o público curitibano e de região metropolitana. Ele hoje consta com 9 leitos na emergência, que é a nossa leitos de observação. Desses 3 são sala vermelha e 10 leitos de unidade referenciada. O que seria essa unidade referenciada? As UPAs encaminham pacientes para cuidado de cirurgia geral, para urologia, para pacientes que precisam de atendimento de neuro. Vão até o nosso pronto atendimento e eles são ali triados e aí a rede verifica se vai internar ou se vai para a rede. Então, nós temos de unidade de internação 109 leitos, 30 leitos de terapia intensiva. Mais à frente eu vou comentar um pouco sobre isso, sobre nossos leitos e os desafios que o Covid nos trouxe. O nosso centro cirúrgico com 2 salas e 4 macas de repai. Nossa central de material para 19 mil itens, faz esterilização de 19 mil itens mês, que é para toda a fundação. E também tem uma grande rede de apoio, que é a serviço de farmácia, serviço social, equipe multiprofissional, agência transfusional, posto de coleta laboratorial, hospitalidade e UNIR, que o nosso núcleo interno de regulação de leitos, que faz a regulação desses pacientes da central e traz para o hospital. Então, eles que verificam o perfil nosso de atendimento. E qual é o perfil do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arnes? É perfil
preferencialmente clínico acima de 60 anos. Porém, como somos um hospital, uma instituição de saúde, nós atendemos as demandas, que aqui, e vem aumentando, um vizinho conta para o outro, olha, fui lá no hospital do idoso, foi super bem atendido. Então, nós temos ainda uma questão sobre a busca direta, que está impactando, e nós temos que verificar essa oportunidade para verificar uma nova estratégia de atuação. Pode passar, por favor? Então, aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia do que é o atendimento em números, o que é o Hospital do Idoso em números. No ano passado, 2021, foi um ano desafiador, não só para nós, como para todo o Brasil, todo mundo, né, enfrentando aí a pandemia Covid, né. E nós ali, por ser o único hospital municipal, e tendo a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, nós precisávamos atender as demandas da Secretaria e de toda a população curitibana. Então, a UTI, até então, até 2019, 2020, desculpa, final de 2020, ela tinha 20 leitos. E com a necessidade, devido à pandemia, nós ampliamos para 85 leitos de terapia intensiva. Então, o ano de 2021, nós atuamos com 85 leitos de UTI e reduzimos de enfermaria, que seria para atender todo esse contexto. Porém, como já é de cultura, como foi explanado pela Lisiane lá no início da apresentação, o Hospital Municipal foi feito para atender o idoso. Então, nós já temos uma cultura no município, que é o Hospital Referência de Atendimento ao Idoso. Então, e além disso, nosso Núcleo Interno de Regulação de Leitos, ao fazer busca desses pacientes na central, sempre traz para nós o nosso perfil. Então, nós tivemos, em média, 458 pacientes mês. Informo que já esse ano já está maior esses números, por quê? Porque, como relatei, era tempo de pandemia, e o auge da pandemia, e nós estávamos com leito de terapia intensiva, e isso reduzia os leitos de internação. O tempo médio de permanência foi de 2,8, a taxa de ocupação 89%, até hoje, do mês passado, do mês de junho, foi 88%. Sempre a nossa média, até então, era do público maior feminino, mas no ano 2021 foi masculino. A nosso mínimo de idade, como falei anteriormente, nós atendemos pacientes com 16, mas nós também temos os nossos centenários, que não é tão incomum na instituição. Então, nós tivemos um paciente com 109 anos, que não foi a nossa maior idade. Por favor. Então, como que a gente faz esse cuidado no Hospital Municipal do Idoso, Zildarnes? Qual é o cuidado e qual é a ideia? Desde a sua criação, do seu início, nós temos a ideia de um cuidado interdisciplinar, multidisciplinar, mas também interdisciplinar com continuidade, com essa ideia de como nós vamos levar esse idoso para casa. Porque, às vezes, tanto como a Cídia falou, como é a nossa realidade, às vezes quem cuida do esposo é a esposa com 70 e poucos anos. Tem casos da mãe de 105 anos ou de 106 anos que a filha de 70 anos que cuida. Então, nós temos esses casos, né? Então, como ele vai para casa? E nós temos uma grande equipe multi que trabalha de forma interdisciplinar, com o apoio do atendimento domiciliar. Nós temos o SAD, os nossos pacientes, para a gente fazer uma alta segura dos nossos pacientes idosos, o SAD faz uma avaliação, e aí uma das confusões que acontece, não é home care, é um serviço de atendimento domiciliar, que eles vão ajudar a amparar as famílias em casa, e também, como todos nós sabemos, a hospitalização traz riscos, riscos a eventos adversos, a desfechos desfavoráveis. Então, quanto mais fica internado, maior aumenta a fragilidade e outras descompensações que a gente não deseja, né? Então, às vezes falta o paciente estar internado ali, aguardando o antibiótico terapia, então ele pode ir para casa. O serviço de apoio de atendimento domiciliar, eles vão até a casa, auxiliam todo essa parte do horário da medicamenção, instrumentalizam as famílias na parte de lesões de pele, da nutrição interal, que é um dos grandes desafios, e também que podem trazer a parte de deglutição do paciente, que tem essas dificuldades, cuidados com os dispositivos. Então, quando eles vão para casa, eles fazem esse apoio, bem como os pacientes que vão para casa com ventilação mecânica
ou O2, de outra modalidade, né? Então, nós temos essa equipe multiprofissional atuante dentro da instituição e fora. Nós temos uma farmácia que também para ajudar, pensando na assistência de enfermagem, que a assistência é beira-leito, ela já traz, nós temos a central de manipulação de intravenosos, que já traz essa medicação, algumas, a maioria dela, que já está de horário, já vem diluída. Então, como já citei também, todos os pacientes vêm triados pelo núcleo interno de regulação de leitos, que eles verificam o nosso perfil, que é um perfil idoso, e comparando com a rede, qual é o paciente que, em todas, eu acho, as regiões, qual é o paciente que está lá na rede que fica mais tempo? É o paciente que a gente sabe, que é a demora do cuidado. Então, esse perfil já é o nosso, a gente já faz a captação do paciente com mais idade, com comorbidades, morbidades, lesões de pele. Então, nós temos também um grande apoio ali da nutrição, a hospitalidade, e também temos o serviço de voluntariado, que está agora um pouco em repouso, a gente fala, ele está um pouco dormente devido à pandemia mesmo, e porque nossos voluntários eram de maior idade também. Pode passar, por gentileza? O processo de trabalho em si. Então, é uma imagem do nosso posto, lá do posto de enfermagem. Nós temos 4 postos. E qual é o modelo de cuidado? A gente faz o modelo de cuidado integral, a gente faz nas unidades de internação, nós temos a visita multidisciplinar, e com o enfermeiro e os profissionais de enfermagem, fica um beira-leito 24 horas, mais à frente eu vou falar dos nossos grupos de trabalhos e capacitações para a gente ter esse cuidado interdisciplinar, conhecer o que está sendo feito para esse paciente, um pouco da outra área também, para a gente fazer isso de forma que não se esqueça ou se perda alguma essência no cuidado desse paciente. O que foi planejado para ele aconteça. Utilizamos também, ao contrário que a Cídia falou, que me chamou a atenção, a escala SAQ, SAQ, algo do tipo, nós utilizamos como para risco de queda, que é uma das grandes desafios, trabalhar com o idoso por seus vários motivos. Nós temos, então, a Morse, utilizamos a escala de Morse, dá um score, ela é preenchida diariamente para todos os pacientes que internam, e em cima disso a gente faz algumas intervenções para evitar a queda, e está sendo um dado bem positivo, é um indicador que a gente fala de gestão assistencial, e tem dado bons resultados. Utilizamos a escala de Braden, que ela nos ajuda com também um score. Como? Mais 10 minutos, desculpa te interromper no meio aí. Ok. Então, a escala de Braden, que nos dá um score do desenvolvimento de uma lesão de pele, para a gente também ter atuações. A escala de Mills, a gente utiliza para ver a gravidade do paciente ou uma instabilidade por alguma doença que possa vir, e isso dá um alerta no sistema, que a gente vai falar aqui do sistema que é todo informatizado. Isso traz um alerta para a gente ficar mais atento aos sinais vitais, mesmo ele estando na unidade de internação. Se o Mills der alterado, opa, é um alarme, ele não é mais 6 em 6 horas, mas assim a gente vai verificar de 2 em 2 horas. A escala de Fugulin nas unidades de internação, para mensuração, hoje é essa que a gente utiliza para classificação da gravidade e dependência do paciente, e o Nurse Active Score a gente utiliza na UTI. Então, a nossa SAI, a sistematização da assistência de enfermagem, é tudo via sistema, e fazemos a identificação de risco beira-leito nos pacientes. E todos os sinais vitais, essa parte é informatizado, bem como a avaliação da dor, que é incorporada como um sinal vital. Pode passar, por favor? Eu estava passando aqui no computador. Então, sobre a SAI. Então, o nosso modelo de prontuário é eletrônico, e nós utilizamos como diagnósticos referenciados NANDA, porém a NANDA não conseguiu, para a nossa realidade, com o passar do tempo, contemplar todas as nossas necessidades, e aí a gente fez outros da própria instituição. Então, nós temos registros de enfermagens padronizados, em todos os serviços nós temos alguns itens que são obrigatórios, e todos os setores devem
registrar essas informações. E a prescrição de enfermagem, ela vai para a farmácia, as intervenções são feitas e são linkadas, associadas a materiais. Então, o enfermeiro prescreve, vem como a prescrição médica, todos os materiais de horário. Pode passar, por favor? E isso a gente sempre pensa como assistência de agilidade e maior tempo para assistência de enfermagem beira-leito, que é esse o nosso objetivo, estar à beira, ao lado do nosso paciente. Então, uma das estratégias que a gente utiliza para implantar todos que eu gosto de compartilhar são os nossos grupos de trabalho. Então, esses grupos de trabalho foram criados para melhorar as nossas práticas, ter mais segurança na assistência dos nossos pacientes. Então, no momento, nós estamos com 8 grupos de trabalho, a gente chama de GT, são compostos por equipes diversas, nós estamos com todas as metas internacionais, da meta 1 à meta 6. A 6 a gente colocou meta de lesão de pele e de queda, e aí linkamos também o GT da contenção segura e de broncoaspiração. Pode passar, por favor? Como que esses GTs trabalham? Então, aí já temos algumas imagens de como algumas atividades, pode passar, por favor? Como que os grupos trabalham? Então, o grupo é multiprofissional, junto com a qualidade, todo o início de um GT, eu e o responsável pela qualidade, a gente senta, discute o tema, baseado nas nossas notificações, indicadores, ou alguma, como fala o nome próprio, indicador, em cima de alguma dor nossa, e a gente cria um grupo multiprofissional e de técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, psicólogo, convida pessoas de N formação, administrativo, recepção, profissionais da higiene para participar. Então, a gente monta de 5 a 6 pessoas e nós começamos esse trabalho ali. E aí, utilizamos ferramentas de qualidade. A gente inicia com o Gemba, né? O Gemba é estar na real, é ir visitar o que a gente quer. Por exemplo, aqui nós estamos no workshop, essa imagem de cima é o workshop da queda. Nós fomos visitar os postos e fazer uma auditoria. Como funciona a avaliação do risco de queda? Como funciona a queda no hospital do idoso? Então, a gente fez todo mundo um dia uma vistoria e levantou. Depois a gente senta, faz um brainstorm, roda um PDSA, escolhe um setor, a gente faz aquele setor ou um início de uma ação em pequena escala. Deu certo? É legal? Pega feedback com a equipe. O técnico diz, não, se colocar mais acima fica melhor, se fazer dessa forma é mais seguro, assim facilita. Pegamos todas essas ações, refazemos novamente o PDSA nessa mesma unidade em pequena escala, aí depois a gente faz um plano de ação macro e amplia para todo o hospital. Todos os protocolos, então, cada grupo de trabalho já vai saindo com um protocolo validado e treinado. A gente fala assim, o nosso filho é o quê? É um protocolo e um treinamento. Então, o hospital sabe os filhos dos GTs. E isso, cada GT vai também deixando um monitor ou um indicador. Então, esse indicador vai sendo monitorado para que os protocolos não fiquem só na gaveta, né? Que é essa a nossa intenção de criar um protocolo. Por favor, próximo. Então, aqui é um exemplo da meta 5, que eu acho que é uma das dificuldades mundiais. Esse eu trouxe do mês de maio, a adesão e higienização das mãos. Uma das nossas preocupações era como fazer a equipe fazer isso corretamente, né? E com todas essas ações que eu falei, ir na auditoria, fazer um plano de ação, fazer em pequena ação, agora para a instituição inteira, o que o grupo ou o hospital criou? Criou a gente fala assim, o checklist, é o Google, a gente fez em Google Forms, quem faz, vocês podem verificar, é um N de 386 visualizações. Esse N é feito pela equipe assistencial, enfermeiro, médico, psicólogo, todo mundo tem acesso e é feito, e esse foi no mês de maio. E uma das
dificuldades e medo, até na época do serviço de infecção hospitalar, é que fosse diferente as visualizações que eles já fazem obrigatoriamente, mas é o mesmo resultado, é interessante e muito gratificante ver que isso está acontecendo. E nós estamos melhorando muito a parte de adesão, estamos conseguindo evidenciar também aonde é nosso maior gargalo, a necessidade de treinamentos e de forma a como melhorar isso. Por favor, o próximo. Então, e trabalhar com os grupos de trabalho tem uma N diversidade de estratégias, ideias. Então, aqui a gente pode ver construções que foram feitas pela equipe. Nós tivemos agora, foi lançada a cartilha de segurança do paciente, que foi Tá sem som, né? É isso? Parece que travou. Travou o som da Rosane. Depois podia pedir para ela repetir. Alguém tem o WhatsApp dela? A Lise tem. Sim, Da Lise. desculpa, eu estava com o microfone errado. Eu estou falando já com ela. Acho que caiu a internet dela, que não está entrando nem a mensagem, só um minuto. Não, deu. Agora entrou, só um minuto. Agora deu. Agora deu, Rosane. Então, a gente te ouviu até a parte do grupo de trabalho ali, quando tu começaste. Tá sem som. Abre teu microfone, por favor, Rosane. aí. Deu. Travou aqui a internet, então vamos pelo celular. Então, os grupos de trabalho têm uma diversidade grande de ações e extremamente enriquecedor para a assistência. Pode passar, por favor? Eu trouxe aí 2 videozinhos, pode clicar nesse para vocês verificarem a atividade pela própria assistência. Então, o próximo, acho que pelo tempo não passa, mas depois fica à disposição. Era uma homenagem do grupo de humanização para o Dia do Idoso, e tudo isso foram criações da própria equipe. E a gente percebeu, tanto que agora virou já padrão. O ano passado nós fizemos ações sempre da parte de educação, palestras e encontros para a parte de segurança do paciente. E aí a gente percebeu que a adesão era mais desanimada. Então, esse ano nós mudamos a estratégia. Abril a gente faz a parte de conhecimento científico e setembro a gente faz ações
de jogos, lúdicas e brincadeira, que tem uma adesão super legal. E a gente verificou que isso foi bem positivo, tanto quanto a participação, quanto os resultados. Pode passar, por favor? Então, aqui eu trago o enfermeiro presente em todas as comissões, principalmente de cuidados paliativos, cuidados com a pele. Nós temos também esse grupo, uma enfermeira estomoterapeuta que faz ações e de educação sempre junto, comissão de ética e enfermagem, de prontuários, a parte de padronização de insumos também. Eu sou enfermeira representante, então isso agrega muito. O enfermeiro tem bastante espaço, atuação e voz na instituição. Pode passar, por favor? Dos cuidados paliativos, vocês vão verificar, hoje nós sinalizamos, tanto no nosso painel de bordo, com essas borboletinhas, então, para sensibilizar e para também saber as ações em cima desses pacientes, o que foi prescrito, que é um paciente em cuidados paliativos. Fizemos várias capacitações para o cuidado e para o uso de hipodermóclise, inclusive para a hipodermóclise domiciliar, e fazemos a identificação e acompanhamento dos casos, né? E a gente sempre fala, quando está muito corrido, turbulento, a gente pensa na pessoa idosa ou no paciente que está ali na nossa frente, que já volta toda essa essência do cuidar e essa necessidade do ser individual, né? Por favor, o próximo. Então, a gente também faz ronda da liderança, né, a gente faz essas rondas. Essa da UTI foi semana passada, a equipe ainda nem ganhou aí esse cardzinho, mas nós fomos lá, agora eles vão ganhar um kitzinho, que nós fechamos 6 meses sem infecção de corrente sanguínea e de infecção urinária relacionada a catéteres. Então, é um grande avanço, mediante, como todos sabem, a dependência do idoso, acamado. Então, tudo isso, essa fragilidade do idoso, traz algumas dificuldades, alguns desafios assistenciais, e um deles é a evitar esses eventos adversos que são as IRAs, né? Então, a UTI estava super de parabéns, aí fui eu com os diretores do hospital para a gente entregar uma carta para eles e nos reunimos com a equipe assistencial. E aí, esse outro round da liderança foi a apresentação do infectômetro nas unidades de internação. Também temos a educação continuada, quem vai à frente dela é uma enfermeira, ela faz capacitações com foco no nosso perfil assistencial. Nós temos aulas práticas com simulações realísticas, que a gente tem um laboratório da Fundação, e também trabalhamos com a Dica da Semana. A Dica da Semana é algo que começou lá na UTI com o Covid, e deu super certo, é algo que hoje já está culturalmente na equipe de enfermagem, então vocês podem olhar ali, era a Dica da Semana. E como que funciona a Dica da Semana? Toda semana sai uma dica, e é baseado no que nós estamos treinando, trabalhando naquela semana, é o tema da vez. É alguma fragilidade, algo que a gente observa, e a gente faz a dica da semana. Então, a dica fica expostas em murais, ela é disparada em WhatsApp, e nós também temos uma pasta de rede que todos os profissionais têm acesso, que é a nome da educação continuada. Eles entram lá e veem todas as dicas, e é bem interessante. E também temos a educação continuada compartilhada, que a gente faz com POPs que estão sendo validados, atualizados, a gente encaminha para os enfermeiros que fazem a leitura com suas equipes ali na assistência no posto de enfermagem mesmo. Próximo, por favor. Então, aí, peço desculpa novamente, tive problema com a internet e tudo, então, esse é um pouquinho da nossa forma de cuidar ali do hospital. Então, nós temos inúmeras ações. Esse paciente com esse bolo era um paciente que estava quase 1 ano sem deglutir nada, e era aniversário dele, então a gente fez toda uma evolução, um cuidado para que nesse dia ele pudesse comer o bolo dele. Esse paciente que está com toda essa família ali, era Dia dos Pais, e ele queria ver a Ângela é a cachorrinha que está no colo dele. Ele saiu da UTI, e ele desceu ali, e veio a família toda no Dia dos Pais ficar com ele. E nós tivemos um casamento, todas as fotos que eu apresentei são dentro do hospital ou dos fundos, então nós tivemos um casamento que foi realizado aos fundos do hospital,
de uma paciente também em cuidados paliativos, 2 dias após, ela teve, infelizmente, ela evoluiu a óbito, mas a neta casou perante a avó, e nós temos outras inúmeras ações. Pode passar, por favor? Então, todas as imagens que foram tiradas são autorizadas e realizadas pela equipe do hospital mesmo. Pode passar? Seria essa a minha contribuição com vocês hoje. Obrigada pelo tempo. Muito obrigada, Rosane. Acho que tivemos 2 excelentes apresentações. A apresentação da Cídia, mostrando bem o enfoque assistencial dentro de um hospital geral universitário, com mais de 800 leitos. E depois a apresentação da Rosane, nos mostrando um hospital também dedicado à pessoa idosa, em que ela nos mostrou, teve esse enfoque mais gerencial, né? Mostrando toda a organização gerencial para o atendimento aos pacientes idosos. Em função do adiantado da hora, a gente não vai poder abrir para perguntas, mas gostaria de parabenizar vocês pelas excelentes falas, que muito abrilhantaram o nosso evento, né? Vieram a contribuir para a gente pensar todos esses pontos de cuidado e de atenção à pessoa idosa. Agradeço a vocês a presença, a disponibilidade para estar aqui com a gente e encerro essa mesa, então. Obrigada. Eu que agradeço. Deixo ali no final meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, devido ao adiantar da hora, pode enviar que assim que eu puder eu respondo. Obrigada pelo convite. Não, deixa, não vai precisar. Muito obrigada. Deixa minha câmera abrir aqui agora. Deus. É meio lento. Bem, então, vamos dar continuidade e agora para a próxima atividade de comunicação breve sobre violência e maus tratos à pessoa idosa. Eu chamo a professora enfermeira Jordelina Scheer. Ela é doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, integrante do Laboratório de Pesquisas e Tecnologias em Enfermagem, Cuidado em Saúde a Pessoas Idosas, GESP da UFSC. Atual coordenadora do Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica da ABEM-RS, o DSEG, ABEM-RS, SC, Santa Catarina, desculpa, e integrante da Comissão de Políticas Públicas da SBGG Nacional. Professora Jordelina, seja bem-vinda, muito feliz em tê-la aqui conosco, para trazer todo o seu conhecimento, sua prática. A Nina é uma referência nacional. Nossa. Então, é com muito prazer que te recebemos. Nós vamos passar a tua apresentação e quando faltar 5 minutos, te aviso, ok? Ok. Fique à vontade. Posso compartilhar, professora Maria Cristina? Pode. Enquanto a professora Marinês compartilha, eu quero agradecer imensamente o convite e parabenizar todas as pessoas da organização deste evento, pela temática escolhida, que eu me sinto muito honrada, muito grata por estar aqui, com colegas, com pessoas que eu conheço pelo nome, que são minhas referências também, né? E eu fui convidada, então, para falar um pouco sobre a violência e os maus tratos à pessoa idosa, né? O próximo. Esta é a capa de uma revista leiga, né? Que foi editado em 2010. E essa revista, ela fala, nessa reportagem, sobre um velho Brasil, que com uma taxa de sobrevivência cada vez maior, os idosos brasileiros ainda enfrentam muitos obstáculos na sua caminhada em busca de uma melhor qualidade de vida. E
eu guardei essa reportagem na minha mente, na verdade, porque ela trouxe uma frase que para mim foi muito impactante, né, de que o nosso país precisa resolver como tratar melhor os nossos idosos, o próximo. E isso tem tudo a ver com a temática da violência contra as pessoas idosas, né? O próximo. Isso, né? Tudo a ver com essa temática da violência contra as pessoas idosas. Uma em cada 6 pessoas idosas sofre algum tipo de violência. E isso é uma grave violação dos direitos humanos, né? Porque envelhecer com dignidade, seja em qualquer idade, é um direito humano fundamental. E cabe a nós, profissionais da saúde, a obrigação da notificação dos casos suspeitos ou confirmados de violência em todos os níveis de atenção da saúde da pessoa idosa. O próximo. O contexto da violência, ele ainda é muito desafiador, apesar de todos os dispositivos criados para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, né? Então, dispositivos que já têm alguma data, né? Então, políticas, todo o arcabouço legal vigente, a obrigação de notificação obrigatória, o atendimento obrigatório integral em caso de violação sexual, a prioridade de atendimento, os conselhos e direitos para fiscalizar, para acompanhar as políticas atinentes ao envelhecimento, serviços como delegacias especializadas, o Disque Denúncia, que é o Disque 100, importante mecanismo de denúncia, instrumento de denúncia, as promotorias e as defensorias públicas, enfim, todo um arsenal criado e todo um movimento de serviços, de instituições, de organizações, de profissionais envolvidos para que as pessoas estejam cada vez mais informadas, os profissionais melhor capacitados, inclusive conselheiros e gestores institucionais, né? E a própria pessoa idosa e os cuidadores exerçam o seu protagonismo através do conhecimento que eles tiverem acesso sobre a questão da violência, né? Mas, enfim, o próximo. Apesar de tudo isso, a gente ainda convive com a questão da violência e agora com todo o poder informativo que nós temos nas mãos, né? Os casos vêm à tona e a gente fica sabendo cada vez mais de coisas que a gente mal acredita que possa acontecer. Então, é possível que a maior dificuldade ainda resida nas diferentes formas de como a sociedade vê a velhice e a pessoa idosa, né? Seja de uma forma preconceituosa, principalmente relacionada às minorias, entre aspas, né? E as classes sociais mais carentes, seja de uma forma benevolente com as classes sociais mais altas, digamos assim, né? E com tudo isso ainda há muito o que se aprender sobre como tratar melhor as nossas pessoas idosas, né? O próximo. Bom, em maio de 21, ano passado, a ABEM do Distrito Federal promoveu uma live durante a 82ª Semana Brasileira de Enfermagem, intitulada Violência contra a Pessoa Idosa em Tempos de Pandemia. Quem falou nessa live, uma das pessoas, foi a professora Leides, e ela trouxe a questão do ageísmo e colocou muito forte que a gente precisa treinar o olhar para enxergar o ageísmo, que o ageísmo afeta pessoas de todas as idades, mais frequentemente as pessoas idosas, que ele está presente em todo lugar, instituições, relacionamentos, está presente em nós mesmos, né? E que ele é um determinante social da doença. Então, esse ageísmo que vem de uma construção social e discursiva da idade que apresenta o envelhecimento,
e a pessoa idosa de uma forma estereotipada, frequentemente negativa, né? E daí ela fez a reflexão de que tudo isso começa com a linguagem que nos constrói, uma linguagem aprendida na escola do olhar em que nos matriculamos, né? Eu achei isso muito impactante para a questão da reflexão sobre violência contra a pessoa idosa. O próximo. Então, o ageísmo, ele é um modo de pensar, de ser e de agir. Ele traz consigo os estereótipos, as crenças, os preconceitos, as discriminações sobre os outros e sobre nós mesmos em relação à idade. Próximo. Essa discriminação por idade, ela é um desafio global. E o profissional da saúde tem um papel fundamental nesse desafio. Próximo. A violência contra a pessoa idosa, ela é grave e crescente problema de saúde pública. Ela já foi declarada como um problema de saúde pública, né? Durante a pandemia, a gente observou descontrole e caos, que geraram consequências de toda a ordem e que trouxeram à tona antigos problemas, até então silenciados, né? A questão do distanciamento social, uma importante medida de prevenção para o Covid-19, também se mostrou como um remédio amargo e com efeitos adversos, como, por exemplo, o risco de violência contra o idoso. E o próprio Disque 100 mostrou que em 2019, 30% das denúncias de violência contra a pessoa idosa estavam ali registradas, né? Sendo que cresceram 59% no período da pandemia. O próximo. Então, os dados do Disque 100 mostram apenas a ponta do iceberg, né? Muitos casos não são notificados ou denunciados, permanecem não ditos, não são reconhecidos socialmente como abusos e nem são diagnosticados pelos profissionais que atendem a pessoa idosa. Isso porque nem sempre as marcas da violência estão expostas no corpo da pessoa. Muitas vezes essas marcas permanecem ocultas na memória de quem sofre a violência, nas entrelinhas das relações abusivas, na negligência da atenção da família, dos profissionais, dos serviços e do próprio Estado. O próximo. A violência, ela é caracterizada como um ato único ou repetido, ou a falta de ação adequada que ocorre em qualquer relacionamento em que existe uma expectativa de confiança e que cause danos ou sofrimento à pessoa idosa, né? Isso inclui várias questões, desde as questões físicas, sexuais, psicológicas, emocionais, financeiras, abandono, negligência, autonegligência, né? Qualquer ação que comprometa a dignidade e o respeito à pessoa idosa. E chama muito atenção, no conceito de violência contra a pessoa idosa, a questão da expectativa de confiança, né? E a expectativa de confiança é o que nós, profissionais da saúde, tentamos a todo momento construir com o paciente ou com a pessoa que nós estamos atendendo, a formação de vínculo, né? É claro que a violência ela é muito mais frequente dentro do próprio domicílio e por membros da família, filhos e netos são mais agressores, pelo menos é o que a estatística mostra, né? A epidemiologia mostra, mas existe uma violência que é estrutural, que está nas desigualdades sociais, que é naturalizada através da pobreza, da miséria, da discriminação, do próprio ageísmo, né? E existe uma violência institucional que nós, profissionais da saúde, devemos estar atentos, que é reproduzida por ação, por omissão, na gestão das políticas públicas, dos serviços públicos ou privados, nas relações assimétricas de poder. Então, aquela relação do profissional com o seu
com a pessoa que ele atende, né, de domínio, de menosprezo, de discriminação. A gente precisa estar atento a esse ageísmo que está dentro de nós e talvez a gente ainda não tenha conseguido transformá-lo, né? O próximo. O idadismo, ele permeia muitas instituições e setores da sociedade, inclusive aqueles que prestam atenção de saúde social, local de trabalho, mídia, judiciário, enfim, vários setores, né? E alguns sinais são indicativos de violência institucional, né? Quando a pessoa idosa, ou o seu cuidador, ou a sua família, faz uma peregrinação sem fim pelos diversos serviços até conseguir ser atendido, quando ele não é ouvido, quando falta escuta, falta tempo para a clientela idosa, na realização de diagnósticos sem o cuidado, sem a competência necessária, com acompanhamentos de prescrição de medicamentos inapropriados ou ineficazes, tá aí as iatrogenias, né? Então, atitudes discriminatórias, abusivas no transporte público, por exemplo, né? Normas de funcionamento autoritárias, relações excessivamente burocráticas, enfim. A questão da privação de liberdade, perda de identidade, perda de vínculos e a falta de acolhimento ou um acolhimento insatisfatório com relação à pessoa idosa e a sua família cuidadora, seu cuidador, tem a ver com essa violência institucional. O próximo. Então, a gente precisa lembrar que a violência, ela é muitas vezes velada. Nós precisamos estar atento à prevenção, ao enfrentamento e à atenção, que nós sabemos que ainda são insuficientes. E para isso a gente precisa realmente nos paramentar do assunto, né? Precisamos compreender o que é violência, como ela acontece, quais são os seus indicadores, os seus sinais, como é que a gente faz uma avaliação da situação, como é que a gente propõe uma intervenção adequada, incluindo a certeza de que a complexidade da situação de violência requer uma ação em rede, e essa ação em rede implica necessariamente na intersetorialidade das políticas públicas e os serviços, e na atitude multiprofissional e interprofissional. O próximo. Outra questão importante é como vemos a pessoa idosa. E isso pode fazer diferença no modo como a gente cuida, né? Então, a pessoa idosa compreendida para além do marcador cronológico 60+, como um ser humano vivenciando a sua velhice, que é uma etapa do ciclo vital, que é individual, que é heterogênea, uma pessoa que é singular, que apresenta características de diversidade relacionadas à raça, à classe, ao gênero, à sexualidade, à independência ou dependência funcional, a autonomia, as relações de cuidado e outras situações que impactem na vida e nos direitos humanos dessas pessoas, né? Então, um sujeito de direitos, com necessidades e potencialidades de desenvolvimento, de autonomia, de participação social, da capacidade de enfrentamento dos múltiplos sistemas de opressão e de violência. Próximo. Então, na verdade, a pessoa idosa em situação de violência, vista como sujeito da relação de cuidado, né? Identificada como uma pessoa em situação de violência. E não apenas uma vítima da violência, não que ela não seja vítima, ela é vítima, mas evitar a vitimização, porque a vitimização, também considerando todo o déficit, toda a situação complexa dos nossos serviços, ela acaba sendo um modo de revitimizar a pessoa, né? Então, ela é uma pessoa em situação de violência, que sofreu uma violência, ou que sofre a violência, mas que não está unicamente submetida a um agressor ou a uma circunstância externa específica, porque ela é, sim,
um sujeito de direitos e ela tem potencial de autonomia e ela tem necessidade de cuidado, mas todo o seu potencial deve ser incentivado e amparado para que ela possa, junto com os apoios que ela precisa, sair da situação de violência. O próximo. Então, o papel do profissional da saúde na identificação da situação de violência, né? Aqui as autoras trazem a questão da notificação obrigatória através do sistema de informação de agravos de notificação, mas pensando que notificar não é denunciar, então, ao fazer a notificação, existe uma contribuição muito importante para dados epidemiológicos, para formulação e avaliação de políticas públicas e serviços, né? Mas a denúncia não está sendo feita através desta notificação. A pessoa precisa de cuidados imediatos, isso inclui todos os protocolos que existem, inclusive de violência sexual e de corpo de delito, avaliação médica, o acionamento da rede de atenção de proteção é essencial através de CRAS, CRES, Ministério Público, Conselho do Idoso ou outros serviços que estiverem disponíveis no local, né, no município. Todo tipo de violência deve passar por um acompanhamento social e psicológico, e cabe ao profissional, então, orientar a denúncia. Se o idoso é dependente, cabe ao profissional ou ao familiar cuidador, né, atentando de que esse familiar ou cuidador, ele não deve ser o suspeito, né, mas orientar a denúncia para que ela seja realizada na delegacia de polícia, se é o caso, né. Então, seguir com a gestão do caso, esse acompanhamento através da atenção básica, da saúde da família, dos núcleos especializados, né, e trazer e incorporar e valorizar o papel fundamental do agente comunitário em saúde, que é a pessoa que tem os olhos na casa do idoso, né, e que pode ser os ouvidos, e que pode ser quem vai nos trazer as informações, né, e fazer esse acompanhamento com toda atenção, buscando uma resolutividade, né, um acompanhamento que deve ser multiprofissional e intersetorial. Próximo. Algumas ações se destacam na prática assistencial, né, então, apesar de todas as dificuldades, mas em alguns locais se encontra uma rede de atenção definida, tem os programas saúde na escola, intergeracionais, de convívio, de participação comunitária, né, o envolvimento dos idosos em ações econômicas, políticas, de saúde sociais, a capacitação e a sensibilização dos profissionais no enfrentamento da violência, identificando precocemente os casos e tomando condutas assertivas em conjunto, né? A conscientização da sociedade sobre a importância da denúncia, a importância do Disque 100, enfim, são muitas as ações, visita domiciliar, rede de apoio, o suporte através de grupos, né, de apoio, de ajuda mútua, então são muitas ações que se destacam nessa prática assistencial. Próximo. As estratégias e dificuldades no enfrentamento da violência contra pessoas idosas foram relatadas por agentes comunitários de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem, né? São pessoas entrevistadas em unidades de saúde da família no Nordeste do Brasil. Então, esse trabalho reafirma a questão de estratégias como visita domiciliar, como diálogo, o auxílio externo por meio de encaminhamentos e de instâncias competentes, né, e o apoio muito forte da assistência social, dos serviços de assistência social, através do CRAS e do CRES. Mas ele traz também muitas dificuldades que a gente sabe que existem, né, por exemplo, a questão da inexistência de um órgão específico para atender o atendimento, para fazer o atendimento ao idoso em situação de violência intrafamiliar,
a resistência dos próprios sujeitos envolvidos, seja a pessoa idosa, seja a família, seja a comunidade, os obstáculos referentes às instâncias competentes, então há um serviço, um organismo que tem alta demanda, que tem poucos profissionais, que às vezes não consegue dar o retorno para a unidade, né? A ausência de um plano, de um protocolo de atendimento e encaminhamento, isso acaba desarticulando as unidades de saúde, os serviços que prestam, porque os casos são encaminhados, mas não há contrarreferência, e acaba também mostrando que as estratégias adotadas pelos profissionais acabam sendo isoladas e falta realmente uma intervenção integral e interdisciplinar. O próximo. E daí, diante disso, pergunta-se se a equipe de enfermagem está realmente preparada, né? A gente sabe de toda a dificuldade que existe uma falta de conhecimento sobre a violência contra a pessoa idosa, uma dificuldade de identificação da violência existente, sendo muitas vezes despercebidas no ato da consulta, na visita domiciliar. Às vezes o profissional não dispõe dos meios necessários para a resolução do problema, o que comumente reduz as intervenções e as ações paliativas e circunstanciais, né? E uma deficiência de estrutura no atendimento, né? Há uma fragilidade nas redes de apoio, né? Então, existe, na verdade, uma necessidade de capacitação, de educação permanente e de conhecimento de protocolos de investigação, assim como ações em rede. E mesmo sem o treinamento específico para a constatação do caso, é importante que o profissional deve ter uma visão crítica, reflexiva, promovendo o cuidado integralizado, promovendo uma escuta qualificada e estabelecendo vínculo com essa pessoa, né? Daí eu acabei copiando uma citação que eu achei muito importante, que diz assim: afinal, oferecer cuidado ao outro é uma tarefa complexa, que vai muito além do estabelecimento de protocolos e de condutas técnicas. Exige um encontro entre seres humanos, que só pode ser possibilitado com a disposição e a condição do profissional para acolher o usuário na sua humanidade, ou seja, pelo oferecimento de espaço para a escuta do sofrimento humano. O próximo. Aqui em Santa Catarina, o Ministério Público de Santa Catarina constituiu um grupo de trabalho intersetorial para construir um protocolo de atenção à pessoa idosa em situação de violência. E no site do Ministério Público de Santa Catarina você tem acesso ao documento, a todos os fluxogramas que foram criados e ao formulário de atendimento, né? E esse protocolo, ele serve de subsídio para os municípios construírem o seu próprio protocolo de enfrentamento à violência, e de modo que ele possa otimizar os recursos já existentes, disponíveis no município, e também atender a realidade local do município, né? E a intenção é que o instrumento seja de atendimento intersetorial, integral, individualizado, centrado na pessoa idosa, com garantia dos seus direitos, com humanização, com resolutividade dos casos, com celeridade e sem revitimizar a pessoa idosa. O próximo. E daí, já finalizando, é importante dizer que políticas e leis, elas são realmente essenciais, porém, elas ainda não se mostraram suficientes para alterar a situação de violência contra a pessoa idosa, né? É preciso que haja mudanças estruturais, combate ao ageísmo, rigor sobre a aplicabilidade dos dispositivos legais. É preciso ativar e efetivar, tornar a rede de atenção factível, né? E fazer todo esse cuidado, toda essa atenção, todo esse enfrentamento com resolutividade e sem revitimização. Então,
prevenir a violência contra o idoso é investir em uma cultura positiva em prol da velhice e do envelhecimento, né? O próximo. E daí, parece que a gente necessita de um novo modo de pensar, de ser, de agir. A gente necessita de um novo contrato social, né? Onde a velhice é realmente desejada e apreciada como parte do ciclo vital, onde haja convívio intergeracional, né? A velha máxima de uma sociedade para todas as idades, com solidariedade, com respeito mútuo, protagonismo e cidadania da pessoa idosa e de todas as idades, né? Então, próximo. Muito obrigada. Eu acho que a minha contribuição era essa. Tem mais um slide de bibliografias, que daí fica à disposição. Muito obrigada, Nina, excelente. Foste, com perdão da palavra, curta e grossa, né? Porque o tempo era pequeno, mas conseguiu ser profunda, né? Assim, brincadeiras à parte, eu acho que foi isso mesmo, né? Foi pegaste todos os tópicos necessários, importantes. Nós agradecemos muito a tua participação nessa comunicação breve. Oficialmente a gente não tem tempo para perguntas, né? Eu só, como nós estamos fazendo um evento do Departamento Científico da Enfermagem Gerontológica, eu queria salientar justamente a questão da enfermagem, porque às vezes a enfermagem, tu abordaste isso, né? Mas a enfermagem, ela também é omissa, tanto em denunciar casos de situação de violência, quanto negligente, isso é a violência, né? Não trocar fralda, não dar alimentação que fica gelando do lado do paciente, não trocar o decúbito, não dar medicação, e por aí vai, né? Então, tu falaste que a gente tem que olhar para nós, né? Então, eu te parabenizo mais uma vez, agradeço, foi excelente, muito bom mesmo, tá? E agora nós faremos um intervalo e depois nós vamos fazer a abordagem das boas práticas em ILPI, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Maria Cristina, só para agradecer, em nome da BEM, os palestrantes e a comissão organizadora. O evento está muito bom, tanto para nós enfermeiros, quanto para mim idosa, né? São muito bons. E eu queria comunicar que os certificados todas as pessoas estão inscritas, então os certificados vão ser enviados por e-mail que vocês nos deram, então não se preocupem, vai chegar, né? E também as gravações a partir do dia 15 no YouTube da BEM-RS. Aí. Então, agora a gente dá um descanso, né? Toma uma água, um café e retorna daqui a 15 minutos, tá bom, pessoal? Maria Cristina, a gente levanta, dá volta na cadeira, circula na sala, não é isso que eu aprendi hoje? Isso, vamos caminhar um pouquinho, vamos no banheiro, tomar um cafezinho, né? E voltamos. Ok. Irid está sem som, Irid. Eu disse, vamos lá obedecer a Maria Cristina. E eu estou agora falando aqui com a cuidadora da minha irmã. Ela assistiu essa palestra, ela está no intervalo. Então tá. Viu? A gente aproveita, né? Aproveita. Fazer a capacitação a quem nos rodeia. Tá bem. Dá licença que eu vou lá agora caminhar. Irid, quando tu saíres, tu pode fechar a câmera também?
Sim, sim. Ah, obrigado. Tá bom. Um beijo, tchau. Beijo.
Lu? Oi, Lu. Oi, Lu. Érica. Oi, oi. Se alguém pedir para entrar, eu que libero? Eu posso liberar? Tu consegue daí agora? Consigo, aham. Tá. Boa tarde, Karina. É a Karina? Entrou agora. Tá dando eco? Ixi, acho que eu vou ter que me afastar. Não, não tá. Não deu um pouquinho, sim. Tá dando eco, sim. Vou botar o fone. Não podemos começar, né, Érica? Acho que é às 15h30, né? 13h30. Às 13h30 que começa. Assim. Tá. Ó, melhorou. Boa tarde. Melhorou. Boa tarde, Karina. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Não tá dando eco agora, né? Tá Não. dando um pouquinho. Tá dando um pouquinho. Eu vou me afastar da Marga, então. Não, acho que não, hein? Porque Eu senão acho que ele daí dá. Não, agora não deu, mas a Lu falando estava dando. escuto a Érica. Oi, Karina. Bom te Agora não. ver. Tudo bom, Cris? Tudo. Só assim para a gente se ver, né? Pois então, Só pelo computador. Tá difícil o presencial, né? fim do mês agora. Tomara. Oi. Érica, tá me ouvindo? Sim, super bem. Tá. Karina, nós temos alguns minutos ainda, tá? Se tu tiver que preparar qualquer coisa, fica bem à vontade. Tá bem. Não, tá tudo ok. Vou ficar com o fone fechado aqui, qualquer coisa vocês chamam. Só uma pergunta, daí eu mesmo posso compartilhar ou vocês preferem? Posso eu mesma, então? Sim. Pode, Karina, só que a gente já teve dois palestrantes que A caiu a Fernanda internet. Um agora Pisol de se tarde, um de encontra? manhã. E aí, eu não sei, sempre é um risco, mas tu que sabe. Eu mandei pelo e-mail também a apresentação, mas eu tento, acho que eu compartilhar, daí se não der, daí a gente... Ok. Eu tô com inveja da Lu e da Margarita, estão juntas? Estamos. Aonde? Estão casa lindas! Estão Na lindas! casa da Lu? Obrigada. Ah, Ah, Eu inveja já tomei branca. até o cafezinho. Ó, na próxima, nós vamos nos reunir todas, então. A Fernanda entrou aí. ótimo. A Fernanda entrou. Olá, boa Oi. tarde. Tudo Oi, bem, Fernanda, Fernanda? tudo bem? Seja bem-vinda ao frio do Brasil. Muito obrigada. Aqui nós estamos no calor. Aqui num friozinho, numa umidade grande, mas com o coração quente, É isso que importa, né? Que a gente esteja... para recebê-las. Que bom. Tá? Nós vamos aguardar mais uns minutos e te peço, Fernanda, que tu esteja à vontade, porque tu que vais dirigir a tua apresentação, correto? Tá bem. Tá certo.